A partir de agora, as principais notícias do mundo da bola. Jornal do Futebol. Apresentação: Maurício Figueiredo. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vida, na sua casa, na sua família. Para sempre seja louvado. Estamos dando início ao Jornal do Futebol, edição desta quinta-feira, dia 10 de abril de 2025. Como é que você está? Tá tudo bem com você? Como é que foi seu dia? Tudo certinho? Uma chuva aí de tarde, aí meio complicada, né? Mas vamos juntos aí, com certeza, pedindo a Deus para que nada de mal ocorra na sua casa, com as pessoas que estão em situação mais vulnerável, que isso tenha passado despercebido, com certeza. Meu amigo, minha amiga, estamos aqui, baixe o aplicativo da Web Rádio Profecia, você também pode nos acompanhar no Rádiosnet, meu amigo, lá estamos disponíveis também, para que você possa ouvir o Jornal do Futebol e a partir das 19 horas em nosso canal no YouTube. Vamos começar o programa de hoje falando da derrota do Flamengo para o Central Córdoba, jogo em casa, segunda partida da Libertadores. Hoje tem Flusão pela Sul-Americana também no Maracanã, diante do San José, e vamos trazer as notícias de Vasco e Botafogo. Fica com a gente, esse é o Jornal do Futebol que está entrando no ar, apresentação de Maurício Figueiredo e vamos nessa! Hoje, pela Copa Sul-Americana, teremos Defensa e Justiça e Vitória, a partir das 19 horas. No mesmo horário, Racing e Atlético Bucaramanga. Internacional e Atlético Mineiro se enfrentam também no mesmo horário, mas pela Libertadores da América. Assim como Colo-Colo e Fortaleza, às 21 horas. 21h30, Fluminense e San José no Maracanã, pela Copa Sul-Americana. Guarani e Potosí, também pela competição sul-americana, Atlético Mineiro e Deportes Iquique, e pela Libertadores, São Paulo e Aliança Lima, e pela Sul-Americana, São Paulo e Aliança às 21h30, e Universidade Católica e Cerro Largo a partir das 23 horas. Esse é o Jornal do Futebol para você, estamos aqui na Web Rádio Profecia, muito obrigado pela sua audiência. Vamos agora girar, as notícias dos clubes do Rio de Janeiro, vamos aqui conversar a respeito dos acontecimentos principais e vamos falar a respeito do jogo do Flamengo. Meus amigos, o Flamengo entrou em campo ontem e olha, não foi legal não. Vamos falar do Mengão aqui no Jornal do Futebol. Flamengo! O Flamengo teve uma das suas piores atuações na temporada e foi derrotado pelo Central Córdoba por 2-1 nesta quarta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O rubro-negro entrou em campo com um time misto e viu uma equipe argentina abrir 2-0 antes do intervalo com Heredia e Florentin. A equipe de Felipe Luiz pressionou na volta do intervalo com seus titulares em campo e diminuiu com Dela Cruz de falta. Na reta final, bateu na trave com Bruno Henrique e, por pouco, não conseguiu o empate. Com o resultado, o Central Córdoba chegou a 4 pontos e ocupa o segundo lugar. Está atrás da LDU, que venceu o Deportivo Táchira e tem a mesma pontuação, mas um saldo melhor. O Flamengo está fora da zona de classificação, com o terceiro lugar
e 3 pontos conquistados. Vou trazer aqui o Jean Carlos Leal, vou dar o meu boa noite para ele falar a respeito dessa partida. Jean, meu amigo, o que você achou desse jogo aí? Boa noite para você, seja bem-vindo ao Jornal do Futebol. Boa noite, Maurício. Boa noite, galera do futebol. Aqui é Jean Carlos Leal e vamos falar sobre a segunda rodada da Libertadores, onde ontem teve um jogo no Maracanã que o Flamengo foi derrotado por 2-1 pelo Córdoba. Foi um jogo, digamos, atípico, onde o Flamengo, por incrível que pareça, jogou melhor, mas o Córdoba foi mais eficiente. Começou fazendo 1-0 numa bobeira um azar, uma falta de sorte, não vou falar bobeira, do Léo Pereira, que a bola bateu na mão, ele não conseguiu tirar a mão e foi o pênalti. Fizeram 1-0 e o Flamengo continuou pressionando, que já estava antes, perdendo o gol, como todos os jogos o Flamengo perde, e que eu havia dito que isso ia acabar custando caro, e ontem custou. A perda dos gols que o Flamengo teve ontem custou a derrota. E logo depois, numa falha de marcação, numa bola parada, o Córdoba fez 2-0 e o Flamengo ficou meio que perdido em campo. O Flamengo, para mim, entrou com uma escalação errada, tinha que ter entrado com os titulares, tentar definir o jogo e depois poupar no segundo tempo. Não adianta você entrar com um time misto, com alguns reservas, e depois colocar os titulares numa fria, onde o esforço é muito maior, a pressão é muito maior, e além do que, ninguém jogou bem. Todos jogaram mal. Wesley, erros bobos, Gerson errando muita coisa, Bruno Henrique perdeu um gol incrível no final e não acertou nada, além desse gol perdido. Ou seja, ontem foi uma noite daquela que nada dá certo e o Flamengo saiu derrotado. Ainda bem que o começo da competição, apesar da LDU ter vencido o Táchira, o Flamengo ter caído para terceiro lugar, ainda há luz no fim do túnel. Existem males que vêm para bem. Ainda bem que a derrota foi no começo do campeonato, dá para ser acertado. Tá certo, galera? Só me permita discordar um pouquinho de você, Jean, no seguinte, foi no início, a gente entende e tudo mais, mas, meu amigo, o jogo de ontem foi um jogo assim que não poderia ter acontecido o que aconteceu. O time do Central Córdoba é um time nota 5, tá? E o Flamengo, ele perdeu uma grande oportunidade de ser líder isolado da chave e poder já, de certa forma, galgar a classificação para a segunda fase, ou seja, para a fase de oitavas de final. Concordo com você que todos os jogadores foram muito mal ontem. A boa notícia é a entrada do Pedro, né? A volta do Pedro ao time titular, ao time do Flamengo, né? Não titular ainda, acho que é muito cedo, alguns jogos ainda para que ele possa ser titular, mas uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, meus amigos, e você aí do outro lado pode dizer se eu tenho razão ou não, pode concordar comigo ou não, isso aí tá dentro do roteiro. O Flamengo, ele colocou isso, podemos dizer assim, à tona a questão da prioridade no Campeonato Brasileiro. E aí, o que eu entendo? Cabe a mim e a você entender o seguinte, quando tem um tropeço desses, da forma como foi, o time jogando mal do jeito que jogou, a gente entende o quê? Poxa, o time na Libertadores está com o freio de mão puxado, porque é a única explicação. Tudo bem, o time tentou, teve aquela cabeçada na trave do Bruno Henrique, defesas do goleiro argentino, só que eu acho que para um elenco como o Flamengo tem, com as estrelas que o Flamengo possui, com os jogadores, não pode perder pontos para times que não vão classificar. Os classificados desse grupo são LDU e Flamengo. Isso, teoricamente, deveria ser assim. Porém, a gente está percebendo que o negócio não é desse jeito. Tem que respeitar os adversários, a gente entende. Tem momentos que a gente percebe, pelo menos eu vejo dessa forma, que o Flamengo vai ganhar um jogo a qualquer momento, e não é por aí. Então, tem que subir a ladeira,
tem que enfrentar a LDU na terceira rodada, o jogo lá em Quito tem altitude, ou seja, um jogo atrapalha o andamento de uma competição. E é isso que aconteceu ontem. Priorizar é importante, mas você não colocar a força máxima num confronto importante de Libertadores, eu acho que fica uma lição para o técnico Felipe Luiz para os próximos jogos. Agora o Flamengo pega o Grêmio na próxima rodada do Brasileirão, jogo difícil, fora de casa lá na Arena do Grêmio, e vamos ver o que acontece. Vamos girando aqui a informação no Jornal do Futebol. Botafogo! As últimas 48 horas da janela doméstica prometem ser agitadas para o Botafogo. O clube tem o desejo de contratar um zagueiro e um meia, mas o cenário não é dos melhores. Não há dinheiro em caixa disponível para o investimento neste momento. O período para contratações fecha nesta sexta-feira. Após se comprometer a gastar cerca de 500 milhões de reais, valor este diluído para os próximos anos, com reforços do começo do ano, a ordem é para segurar os cofres. O formato da janela também indica um alvinegro menos ostentador, já que a avaliação interna da diretoria é de que a janela de meio do ano, com possibilidade de trazer atletas que atuam no exterior, é mais vantajosa. E aí sim, precisa ser alvos de cifras significativas. O Fogão está de olho no mercado nacional, mas o negócio não está muito legal, não. Sabe quando você vai no mercado? Você vai na feira ou vai comprar alguma coisa importante que você chega e, rapaz, o negócio aqui não está legal, não tem muita coisa boa, não tem oferta. É isso, é mais ou menos o que o Botafogo está passando. Ele está no mercado, está buscando jogadores internos, né, jogadores do futebol brasileiro, só que o negócio está meio complicado, não está conseguindo achar jogadores que possam vir agregar esse time do Botafogo, né? Inclusive o zagueiro Naves do Palmeiras foi sondado pela equipe alvinegra, mas o Palmeiras não abriu nem papo, né? Não quer perder um jogador importante, não quer reforçar o rival direto para a briga do título do Brasileirão e as outras competições também. De certa forma, o Botafogo está tentando e até sexta-feira podemos ter novidades. Sim, claro, o Botafogo pode sim estar fechando uma negociação até sexta-feira, onde fecha o mercado nacional. Então, essa perspectiva do Botafogo, o time que é um bom time, tem um bom elenco, perdeu muitos jogadores, né? Muitos jogadores. Foram 14 saídas do time alvinegro neste ano de 2025. Eduardo, Tietê, Tiquinho Soares, o argentino, Almada, né? Então, foram muitas perdas. Então, o Botafogo está tentando, de certa forma, trazer jogadores que possam tentar chegar mais ou menos nessas saídas, né? Nesses jogadores que se foram. É difícil, né? Afinal de contas, são jogadores de qualidade, né? O Almada, principalmente, cara. A reposição do Almada é terrível. Como que você vai repor um jogador desse calibre, né? O Almada é um excelente jogador, né? Tá deitando e rolando nessa data FIFA aí pela seleção argentina, foi um dos destaques, né? E é o futuro, né, da seleção argentina, um jogador de muito potencial. E aí, repor esse tipo de jogador no mercado nacional ainda é muito difícil. Então, o que o Botafogo está querendo? Está esperando a janela de meio de ano, que aí pode buscar reforços no exterior e trazer para reforçar, porque, na verdade, gente, o que vale é o segundo semestre do ano. Aqui no futebol brasileiro, o que vale é o segundo semestre. Você tem que trabalhar bem no primeiro para que você possa chegar com condições de busca de títulos na segunda metade da temporada. Tá certo, meus queridos? Esse é o Jornal do Futebol para você. Trouxemos os destaques do Botafogo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta trazendo os destaques do Vasco da Gama e também falando do pré-jogo de hoje. Fluminense entra em campo daqui a pouquinho às 21h30 contra a equipe do São José pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Tem um recado importante antes da gente ir para o intervalo, meus amigos, minhas amigas. É o seguinte, no sábado, meio-dia, teremos o Jornal do Futebol especial, formato de podcast para você, ao vivo. Não, vamos lá.
ao meio-dia pela Web Rádio Profecia e 13h em nosso canal no YouTube. Então você pode acompanhar às 12 horas, depois do Ângelos, o nosso programa, né, o Jornal do Futebol Especial de sábado, e também no nosso canal do YouTube. Vai ser um prazer, Jean Carlos Leal vai estar conosco aqui, ali, você vai poder acompanhar ele no vídeo, vamos poder trocar uma ideia, falando da rodada do final de semana e trazendo os destaques da semana, principalmente esses jogos de Libertadores e Sul-Americana para os clubes do Rio de Janeiro. Vamos para o intervalo, voltamos já já com o Jornal do Futebol. Não sai daí de jeito nenhum. Sintonize a Web Rádio Profecia. E leve Jesus a todos os lugares. Profecia, a sua web rádio católica. Gráfica e Letreiros São Judas Tadeu. Fazemos cartões de visita, panfletos, banner, adesivos, carimbo, talões e blocos. A sua marca em boas mãos. O nosso atendimento é via WhatsApp 22 98816 7555 22 98816 7555. Gráfica e Letreiros São Judas Tadeu. Precisa de um transporte seguro e de confiança? Fale com o Marinho Transportes, Tour Rio de Janeiro e região dos Lagos, eventos, transfer e viagens. E tem mais, o Marinho trabalha com seguro de carro, caminhão e moto. Isso mesmo, seguro para o seu veículo. Além disso tudo, ainda tem indicação para passeio de barco, passeio de bugre, casa para temporada em Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio. Telefone WhatsApp 21 96482 4667. Marinho Transportes. Velox Solar Cabo Frio. Aproveite o sol para quitar a sua conta de energia. Reduza em até 95% da sua conta com a Velox Solar Cabo Frio. E o mesmo valor que você paga na sua conta de energia, pode pagar o financiamento de energia solar. Quer saber mais? Entre em contato pelo telefone 22 97401 0777 e saiba mais. Velox Solar Cabo Frio. Baixe o nosso aplicativo no Google Play e no iOS. Nos siga nas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube. @Web Rádio Profecia. Estamos de volta com o Jornal do Futebol. Apresentação Maurício Figueiredo. Estamos de volta com o Jornal do Futebol, aqui pela Web Rádio Profecia. E você, nos siga nas redes sociais, é verdade. Web Rádio Profecia no Instagram e também no Facebook. E aproveita e se inscreva em nosso canal no YouTube também, Web Rádio Profecia. Para você que está acompanhando por aí, ó, dê aquele joinha, aquele like, né, que é muito importante. E também compartilha aí essa live aí nos seus grupos de WhatsApp, para todo mundo poder acompanhar os nossos programas de segunda a sexta, sempre no horário das 18h30. Vamos dar o giro aqui, vamos trazer agora as informações do gigante da colina, o Vasco da Gama. Chega mais, Vascão! Vasco! O Vasco recebeu um convite da Bundesliga, Liga Alemã de Futebol, para jogar um amistoso contra um clube alemão no Maracanã no meio do ano, no período em que estará acontecendo o Mundial de Clubes. As negociações estão avançadas e o adversário mais cotado é o Bayer Leverkusen, atual campeão alemão. O Eintracht da Frankfurt e outras equipes da parte de cima da tabela também estão no radar. A Bundesliga convidou o Vasco, apostando na expansão da marca no Brasil. O governo do estado também participa das conversas. A partida é válida como uma ótima oportunidade para todas as partes. É muito bacana quando um clube
daqui do Brasil é lembrado, né, pelas principais ligas da Europa, né, que é o caso do Vasco em relação à Bundesliga, que é o campeonato alemão, e o Vasco vai poder disputar um amistoso que vai acontecer muito provavelmente no meio do ano, então já está havendo essas negociações para que o jogo aconteça no Maracanã. É um período onde o campeonato vai dar uma pausa, né, os campeonatos europeus, né, o campeonato brasileiro também vai parar, Libertadores, enfim, em função do Mundial, vai ser um mês de competição, né, no mês de julho de 2025, muitos clubes vão estar envolvidos, né, são 36 times, né, é um super mundial, como estão dizendo aí, né, o super mundial de clubes, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras estarão, River Plate, grandes potências sul-americanas e também da Europa. Então vai ser um campeonato bem interessante, aqui o Jornal do Futebol vai acompanhar toda essa competição, estaremos juntos nessa, e o Vasco agora está buscando aí essas parcerias, está buscando esses anúncios, né, esse amistoso, né, para que possa jogar com um clube alemão, para poder divulgar a Bundesliga e também levar a marca do Vasco da Gama para a Alemanha, para a Europa como um todo, né, o Vasco é conhecido mundialmente, todo mundo sabe disso, né, a grandeza dessa camisa, mas é sempre bom essas ações para poder divulgar a marca do clube, para poder o clube ficar com mais notoriedade, e eu acho que a diretoria do Vasco fazendo esse tipo de avanço é bem interessante. Então, no meio do ano, promete-se que terá esse amistoso, um jogo importante entre um clube de médio, grande porte da Alemanha, ainda não tem esse adversário, né? O Frankfurt está candidato, o Bayer Leverkusen, mas ainda não fechou essa questão. Mas vai ser um bom jogo, acho que é uma grande iniciativa, principalmente de marketing, né? Afinal de contas, é um clube grande do Brasil, da América do Sul, do mundo, que é o Vasco da Gama, podendo divulgar o seu nome para outras praças e poder levar esse jogo para mais e mais países, divulgando a marca Cruz Maltina. Vamos nessa, meus queridos. Estamos rodando aqui a informação, o Jornal do Futebol, esses foram os destaques do Vasco da Gama. E agora, meus amigos, vamos fazer um pré-jogo especial para o Fluminense, que entra em campo daqui a pouquinho, diante da equipe do San José no Maracanã. Fluminense! Fluminense e San José se enfrentam pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã. O Fluminense vem de 2 vitórias seguidas após bater o Once Caldas na estreia pela Sul-Americana e o Bragantino pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, segunda rodada. O tricolor também trocou de treinador há uma semana. Mano Menezes deu lugar a Renato Gaúcho, que vai para a sua segunda partida no comando da equipe. A provável escalação do Fluminense para daqui a pouquinho: Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Santos, Inácio e Léo Jance fazem a linha defensiva. Bernal, Nonato e Ganso no meio. No ataque, Queno, Serna e Everaldo. Agora eu quero ouvir o Jean Carlos Leal. Jean, meu amigo, fala para o seu amigo aqui. O que você espera desse confronto de daqui a pouco? O Flusão em campo para defender a sua segunda vitória, em busca, né, da segunda vitória na competição sul-americana. E aí, Jean, fala para nós aí, meu amigo. E agora falando um pouco sobre o Fluminense, que joga contra o San José hoje em casa. Esperamos que o Fluminense se imponha, não cometa os mesmos erros que o Flamengo cometeu ontem. O time do San José é um time pequeno, provavelmente não vai fazer frente. O Fluminense está muito motivado com a chegada do Renato Gaúcho, com a volta do Ganso. É um jogo para possivelmente dar ritmo de jogo ao Paulo Henrique Ganso e sair com uma vitória fácil no Maracanã. Só penso que deve vir com uma retranca muito grande e o Fluminense vai ter que abrir o jogo para abrir a defesa do San José.
mas acredito que será um jogo relativamente fácil. E o Fluminense com certeza sairá com a vitória. Tá certo, galera? Aqui foi Jean Carlos Leal. Uma boa noite a todos. Boa noite, Jean. Boa noite, meu amigo. Muito obrigado aí pelas suas explanações, pela sua análise. Meu querido Jean, eu concordo contigo. O Fluminense hoje tem tudo. Eu disse tudo, meus amigos, para poder conseguir esses 3 pontos e essa vitória diante da equipe do San José. Por quê, gente? A Sul-Americana, ela não dá espaço para falha, não dá espaço para tropeço. Por quê? Porque só um classifica. Eu tenho tocado nessa tecla ao longo da semana aqui no Jornal do Futebol. Um só se classifica direto. O segundo vai fazer um playoff com o terceiro que sai da Libertadores. Ou seja, mais um jogo, mais um desgaste, mais um enfrentamento para poder ir para as oitavas de final. E os times da Libertadores, teoricamente, são mais fortes do que os times que estão na Copa Sul-Americana. Por isso é importante vencer. Por isso é importante fazer gordura, pontos, para poder conseguir essa primeira colocação de forma antecipada e tranquila. É isso que o Fluminense tem que fazer hoje. Como o próprio Jean falou, retorno do Paulo Henrique Ganso, um jogador importantíssimo para essa equipe do Fluminense, um jogador fora de série, na minha opinião, e também a chegada do Renato Gaúcho faz com que esse time tenha um pouco mais de motivação, né? A gente já viu isso no último final de semana, na vitória diante da equipe do Bragantino no Maracanã. O Fluminense volta de novo a jogar em casa e é importante vencer. O que aconteceu com o Flamengo ontem, o Jean ressaltou aí. O que aconteceu com o Flamengo ontem não pode acontecer com o Fluminense hoje, porque o Flamengo ainda, de certa forma, na pior das hipóteses, pode se classificar como segundo do grupo. O Fluminense pode se classificar como segundo do grupo? Sim, porém vai enfrentar um jogo mata-mata com o que sai da Libertadores. Então, o Tricolor não está pensando nisso. Está pensando em se garantir na primeira colocação, que é totalmente palpável. Fluminense, Grêmio e Corinthians, na minha opinião, são os 3 favoritos para ganhar a Sul-Americana. Atlético Mineiro e Cruzeiro correm por fora, com todo respeito às demais equipes sul-americanas, os times argentinos, os chilenos, os equatorianos, mas eu acho, na minha opinião, que os 3 times favoritos são esses. Então, o Fluminense tem que mostrar esse favoritismo ao qual eu estou dando dentro de campo. Eu acho que o torcedor tricolor vai fazer uma linda festa no Maracanã hoje e com certeza vai ser um jogaço. Esse time aqui é um time assim, meio o Everaldo na frente, né, que é uma opção, o Cano não vai poder jogar. Enfim, vamos ver o que acontece. É um bom time, mas eu acho que a rapaziada está querendo mostrar serviço com o técnico Renato Gaúcho, então vai ser um bom jogo. Na minha opinião, placar de 2-0 vai ser o que vai rolar no jogo de logo mais. 21h30, Fluminense e San José, segunda rodada da Copa Sul-Americana. É isso, meus amigos. Estamos chegando ao final da edição do Jornal de Futebol dessa quinta-feira. Daqui a pouquinho, adoração ao Santíssimo, direto da Matriz Paróquia São Cristóvão. Depois do Jornal do Futebol, já começa a transmissão e eu te faço esse convite para estar conosco, adorando ao nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso, meus queridos. Amanhã, 18h30, teremos a edição do Jornal do Futebol. Te faço esse convite, por quê? Porque nós vamos fazer a projeção para os jogos do fim de semana do Campeonato Brasileiro. E tem outro detalhe, meus amigos, o recado para quem está chegando agora ou para quem está acompanhando depois aí no YouTube. Sábado, meio-dia, uma edição especial de sábado do Jornal do Futebol. Então, teremos Jean Carlos Leal aqui comigo, vamos debater muito, vamos conversar muito a respeito da rodada 3 do Campeonato Brasileiro e fazer os destaques da semana. O que foi mais importante nessa semana que está passando aí? Então a gente vai conversar muito. 1 hora de programa para você no sábado, de meio-dia a 13h, e você pode acompanhar no YouTube a partir das 13 horas, assim como no Spotify e no audio.com. Olha que bacana, você vai poder também ouvir o nosso podcast por lá. Gente, um abraço, que Deus abençoe, que Nossa Senhora os cubra com seu manto sagrado e voltamos amanhã às 18h30 para resumir, para projetar
a rodada 3 do Brasileirão. Um abraço, boa noite. Daqui a pouquinho, transmissão da adoração ao Santíssimo e Santa Missa, direto da Matriz São Cristóvão. Um abraço! Com a apresentação de Maurício Figueiredo, esse foi mais um Jornal do Futebol.